Olá pessoal, com grande satisfação vamos ter hoje mais uma quinta-feira das emoções, uma aula de testes suplementares de física em que nós vamos nos aprofundar especialmente na dinâmica impulsiva e um pouquinho de física moderna no final da aula. O objetivo dessa aula é treinar um pouco mais o conceito de coeficiente de restituição, especialmente no choque oblíquo. Na aula número 20, a última aula de dinâmica impulsiva regular, você já teve uma questão do ITA resolvida em sala sobre choque oblíquo envolvendo o coeficiente de restituição. Tá? E na mesma aula havia um teste proposto lá no final da coleção. Tá? Testes que não são assim dos mais simples, não. E que a gente tem que ver com um pouco mais de atenção. O conceito já foi visto, a abordagem já foi feita, mas o treino é sempre interessante, as novas emoções são sempre importantes. E naqueles livros peruanos, né, além de Lumbreiras, que temos na nossa biblioteca, outros peruanos também, russos também acompanhando os peruanos, temos de lá a origem de muitas questões que já caíram no ITA e o que me chamou a atenção, tempos atrás, desde 2012 para ser mais preciso, quando um desses peruanos começou a insistir, a propor questões sobre choque oblíquo com atrito. Jamais aconteceu tal situação no vestibular do ITA nem do IME. Tá? Mas o livro, no caso do autor Raxo, que tem sido a nossa inspiração nas aulas de quinta, explora bastante essa parte. Então nós vamos ver aqui exercícios lá direto do final da coleção, não vamos pegar aí do começo, não, desse peruano, né, para ver então como é que se lida com esse conceito. Ok? Esse é o principal objetivo dessa aula, treinar choque oblíquo, treinar coeficiente de restituição, com abordagens novas e que eventualmente poderão servir de inspiração para o ITA. Sempre insisto para que compreendam que não são questões inventadas por mim. Porque aquilo que eu invento, eu tenho criatividade também, não vai cair. Né? Dificilmente os professores que propõem as questões no ITA vão ouvir o professor Geraldo, por mais que sejam bonitas as questões que eu possa criar. Eles vão se inspirar nas obras já renomadas, de onde então nós também nos inspiramos para essas aulas de quinta-feira. E com esse preâmbulo então, que damos início à aula de hoje. Vamos ver quais são exatamente as emoções reservadas para hoje. Primeira questão. Aula número 24 então, de testes suplementares. O choque figurado é elástico, sendo o ângulo de incidência igual a 53 graus e o ângulo de reflexão R igual a 45 graus, calcule o coeficiente de atrito entre a esfera e o piso. Poderia ser uma mesa de bilhar, no caso esfera e piso, esqueça a influência da gravidade, a gravidade faria essas velocidades variarem, né, na vinda e na subida, a resistência do ar também faria isso, mas nós vamos ignorar a presença de gravidade e de resistência do ar. Imagine que V1 e V2 sejam velocidades imediatamente antes do choque, para que a gravidade ou a resistência do ar, que num caso real eventualmente sejam presentes, não precisem ser levadas em conta. O que me chama muito a atenção nesse teste, talvez a você também, e eu juro que copiei assim do livro, ele fala que o choque é elástico e fala que existe atrito. Se existe atrito, haverá dissipação de energia, e choque elástico nós definimos como aquele em que não há perda de energia mecânica. Então como é que pode existir atrito e não haver perda de energia mecânica? Então explica-se, como nós já temos analisado, quando ocorre um choque oblíquo, a gente analisa duas direções. A direção normal, que é a direção do choque, onde vai haver de fato a força exercida, no caso pelo piso, que fará a velocidade mudar inclusive de sentido, e haverá uma força na direção horizontal, nesse caso devido ao atrito. Mas a direção do choque, como é chamada, é a direção normal. Quando ele fala que o choque é elástico, significa que na direção normal não haverá perda de energia cinética. Isso equivale a dizer que o coeficiente de restituição é igual a 1. Espero que lembrem disso. A velocidade, a componente da velocidade perpendicular ao piso será mantida por ser o choque elástico. Mas a grande novidade desse exercício, eu creio que, a não ser quem é bialuno, que já teve essa informação no passado, aqueles que vêm de outros lugares dificilmente tenham tido, né? É que existe atrito na direção
na direção paralela ao piso, que não é a direção do choque. É um atrito que atua durante um tempo muito pequeno, mas que tem a sua influência. Então são dados os ângulos I e R apenas, tá? E o que o teste pede, calcular o coeficiente de atrito. Dá para ver que existe atrito pelo fato de R ser menor do que I. Isso significa que haverá alteração da componente horizontal da velocidade. E ela se deve naturalmente ao atrito. Repare que a velocidade de saída fica mais vertical, a componente horizontal da velocidade de saída, V2, será menor do que a de chegada. Isso será devido ao atrito, se nós refletirmos um pouquinho. Mas vamos lá, se o choque é elástico, então o coeficiente de restituição é igual a 1, pelo que conceituamos tempos atrás. Coeficiente de restituição E é o módulo da velocidade relativa após o choque, dividida pelo módulo da velocidade relativa antes do choque. Após o choque, a velocidade é V2, o ângulo que V2 forma com a vertical é de 45 graus, é igual a R, porque temos aí ângulos correspondentes, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, V2 cosseno de 45 é como se exprime a velocidade relativa entre a esfera após o choque e o solo que está parado, mas isto na direção do choque, isto é, na direção vertical. E a velocidade relativa antes seria daí V1 cosseno de 53. De fato, o ângulo I vale 53 graus, é também o ângulo que V1 forma com a vertical, por isso o cosseno que eu estou colocando aqui. Esses dois ângulos seriam congruentes por serem alternos internos. Coeficiente de restituição igual a 1, né, por ser choque elástico, V2 vezes raiz de 2 sobre 2, então o valor do cosseno de 45 igual a V1 vezes 0,6, esse é o cosseno de 53. Assim você obtém uma preciosa relação entre V1 e V2, mas que ainda não te dá condições de calcular nenhum nem outro. Tá? Bom, mas eu também não quero calcular nem V1 nem V2. O que eu quero calcular é o coeficiente de atrito. Por isso eu vou analisar a direção em que a força de atrito age, que é a direção não normal, digamos, é a direção tangencial. A força de atrito, que como sempre é contra o movimento, se responsabiliza por uma redução da componente horizontal da velocidade. E é também na direção X a força de atrito a força resultante. É a única que atua, né? Se não houvesse atrito, eu também diria que não haveria, já fizemos isso outra vez, uma outra ocasião, que a componente horizontal da velocidade não seria alterada. Mas como existe atrito, ela é a força resultante, pela segunda lei de Newton se exprime por MA, e se é o atrito também se exprime por μN, sendo que N, a normal, é a força responsável pela volta da bolinha. É a força envolvida, de fato, no processo do choque. M, não sabemos a massa da bolinha, vezes a aceleração, ΔV sobre T. Eu aqui estou aplicando a definição de aceleração. Detalhe, vamos considerar essa igualdade com os elementos tomados em módulo, correto? Claro que a força de atrito, se eu orientasse a trajetória para a direita, seria negativa. E a normal, possivelmente também, se eu adotasse uma convenção de sinal adequada para isso. Mas para não nos preocuparmos com o sinal, claro que essa igualdade, para ser válida, terá de valer também quanto ao sinal, vamos manobrar para que os dois membros sejam positivos. Equivale a dizer, tomaremos as grandezas em módulo. É por isso que eu escrevo no lugar da aceleração, ΔV sobre ΔT, como você sabe, V1 seno de 53, isso é a componente horizontal da velocidade inicial, menos a final, V2 seno de 45, né? Cateto oposto, seno. Por que inicial menos final? Você não faz sempre final menos inicial, professor? Sim, é o que eu costumo fazer, porém, se eu fizesse isso, como eu sei que a velocidade final é menor que a inicial, o resultado seria negativo. Na verdade, eu já deveria ter colocado um sinal de menos aqui na frente do FAT, né? Se eu oriento a trajetória para a direita. Mas querer se preocupar com o sinal nesse problema é querer pedir para se atrapalhar. Tá? Vamos tomar em módulo. Fazemos a componente maior menos a menor. A inicial, por isso, menos a final. Do outro lado, eu também vou procurar tornar o segundo membro positivo para não ter uma inconsistência. Mi é o que eu quero saber, normal também pela segunda lei de Newton, M vezes A. Só que como a normal atua na direção perpendicular ao solo, na direção vertical, então a
a aceleração correspondente no segundo membro deve ser a aceleração verificada na vertical. Mas tem aceleração na vertical, professor? O senhor falou que a velocidade não muda porque o choque é elástico. Ela não muda em módulo, não é? Mas ela chega com um sinal e volta com outro sinal, né? De tal maneira que eu vou fazer com que fique positivo. Eu coloco V2 seno de 45, isto seria, perdão, aqui teria de ser V2 cosseno de 45, há um erro, né? Eu estou me referindo, desculpem, à componente vertical da velocidade final. Mas cosseno ou seno de 45 tem o mesmo valor. E no momento em que eu coloco aqui um valor positivo, eu estou implicitamente orientando a trajetória para cima. Por isso, ao fazer menos a velocidade inicial, a inicial seria negativa. Menos com menos daria mais V1 cosseno de 53, tá? Essas duas que em módulo, na realidade, são iguais, como você já viu lá quando colocou que o coeficiente de restituição é igual a 1, mas não vai dizer que não houve variação da velocidade, né? Houve, tanto que ela mudou de sentido. E a aceleração correspondente a esta força, ela é expressa, então, dessa maneira, dividido por t. Esse tempo pequeno, mas que não conhecemos, mas que é o mesmo tempo, né? O tempo durante o qual a parede empurra a bola para cima é o mesmo tempo durante o qual o atrito age. Por isso você corta T com T, corta M com M, desenvolvendo V1 seno de 53 vale 0,8, menos V2 seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, μ eu quero calcular, o M simplifica o T também, V2 aqui na realidade não poderia ser seno de 45, seria cosseno, mas o valor é o mesmo, né? Foi falha minha. Mais V1 cosseno de 53, que vale 0,6. Tá? Na sequência, então, você vai ter V1 vezes 0,8, menos V2 raiz de 2 sobre 2, μ você não sabe, V2 seno de 45 ou cosseno, tanto faz, raiz de 2 sobre 2, mais V1 cosseno de 53, então 0,6. No lugar de V2 raiz de 2 sobre 2, que aparece, aliás, em dois lugares, né, você vai colocar 0,6 V1 como está lá em cima. 0,8 V1, portanto, menos 0,6 V1 igual a μ, que multiplica V2 raiz de 2 sobre 2 é 0,6 V1, mais 0,6 V1. 0,8 menos 0,6 dá 0,2 V1, igual a μ, que multiplica 0,6 mais 0,6, 1,2 V1. Cancele V1, isole μ, μ é 0,2 sobre 1,2, ou seja, 1,6. Ok? Então, qual é a mágica? Qual é a técnica especial para resolver o problema do choque oblíquo com atrito? É você aplicar o conceito de coeficiente de restituição, né? No caso do choque ser elástico, ok? E aplicar a segunda lei de Newton na direção horizontal e na vertical, reconhecendo a força resultante como sendo a força de atrito numa direção e a força normal na outra direção. Tá? Os livros peruanos vão tão a fundo nesse ponto que acabam não deduzindo, mas sugerindo que o estudante aplique uma fórmula especial, esta aqui, que vale para esse tipo de situação, tá? Eu até sugiro que você demonstre isso como exercício. E igual a tangente de I menos μ dividido por tangente de R mais μ. Se você aplicar direto essa fórmula, vai ver que de fato ela funciona. Tá? Eu, sinceramente, não me sentiria à vontade para decorar essa fórmula, porque ela não é usada todo dia, até o grande dia eu acabaria esquecendo, de repente no problema real que vai cair, alguma coisinha diferente ocorre, eu preciso mesmo é saber raciocinar, são razões para que a gente não fique decorando a fórmula, mas ela é correta. Inclusive daqui a pouco faremos outro exercício para solidificar esse conhecimento, em que a superfície não vai ser horizontal, vai ser inclinada, ou eventualmente poderia ser vertical, como caiu no ITA tempos atrás, tá? Tanto faz, o raciocínio é o mesmo, e daí, se você quiser também, eu não farei pela fórmula, mas ficará a sugestão, você poderá, se quiser, proceder desta forma. Ok? Vamos em frente, mais coeficiente de restituição, um problema curioso agora sobre uma bolinha que quica no solo várias vezes, descrevendo vários movimentos parabólicos. Isso já caiu no ITA, mas não com plano horizontal, nem com coeficiente de restituição. Caiu com choque elástico mesmo, coeficiente de restituição igual a 1, mas bastava, isso não era necessário, isso podia fazer conservação de energia, consequentemente, havia uma outra saída, mas o plano era inclinado. Tá? Então,
será uma situação talvez nova para muitos de vocês. Vamos ver do que eu estou falando. Também lá do Raxo, do peruano, provavelmente. Uma bola é lançada obliquamente com uma velocidade VO em direção que forma o ângulo alfa com a horizontal. Desculpa que trocou-se, né? É alfa aqui e A lá. Conforme a figura, enfim. Se o coeficiente de restituição com o piso, deveria ser, com o piso, vale E, encontrar a distância horizontal percorrida pela bola até que deixe de quicar. Despreze a resistência do ar. Tá? Não vamos considerar a resistência do ar, mas alguma perda de energia existe no choque, porque o coeficiente de restituição vale E. Né? É um problema literal. Então essa bola vai descrevendo vários movimentos parabólicos de alcances cada vez menores, e após um certo tempo ela acaba parando, deixa de quicar. Né? Teoricamente esses kicks seriam infinitos, mas no caso real eles cessam depois de algum tempo. Ok? Não se fala, nesse caso, de atrito. A perda de velocidade se deve apenas ao fato do choque não ser elástico. É a componente horizontal da velocidade, aliás, vertical da velocidade que muda, não a horizontal. Tá? Eu preciso saber de você, claro que eu não vou poder ouvir nesse momento o que você está me dizendo, mas você poderá me dizer através dos nossos canais de comunicação. Essa fórmula do alcance para lançamento oblíquo em que o projétil retorna ao plano horizontal. Alcance, estou chamando de alcance 1, o primeiro alcance, VO ao quadrado seno de 2α sobre G, é familiar para você? Tá? Se não for, fica a sugestão, demonstra, né? Alcance você geralmente calcula por Chevette, daí calculando o tempo de subida e de descida, pode-se chegar a esta expressão. Este, então, é o primeiro alcance. Para calcular o segundo alcance, considere que a componente vertical da velocidade da bola após o primeiro choque, ela é obtida por VO seno alfa, que é a componente vertical da velocidade inicial, igual a final, para baixo, né, porque eu estou desprezando a resistência do ar, vezes o coeficiente de restituição, não é? Porque o coeficiente de restituição é a razão entre VOY1 e VO seno alfa, velocidade relativa após sobre antes, isso na direção do choque, que é a direção horizontal. E o tempo de subida seria VO seno alfa vezes Z sobre G. Será que você lembra disto? Na altura máxima V vale zero, aplicando aquela equação da velocidade da queda livre, V igual a VO mais GT, você chegaria em VO seno de alfa sobre G, multiplicado por E, né? Porque a velocidade inicial é VO seno alfa vezes Z. Daí duas vezes, por quê? Porque nós vamos considerar aí subida e descida. Enquanto que a componente horizontal da velocidade não muda seu desprezo à resistência do ar. Então, em Chevette, o Vx é VO cosseno de alfa, e o tempo entre subida e descida seria 2VO seno alfa sobre G. VO vezes VO fica VO ao quadrado, 2 seno alfa cosseno alfa, você sabe, é o seno de 2α sobre G. É assim que a gente também demonstra aquela fórmula anterior, só que agora vezes Z, porque após o segundo choque, o coeficiente de restituição já está aparecendo, caracterizando a sua influência no sentido de tornar esse alcance menor, porque a velocidade do repique também é menor. Repare que VO ao quadrado seno de 2α sobre G é o A1, então o A2 é o A1 vezes o E. Daí dá para desconfiar, né? Dá para induzir. Se o A2 deu A1 vezes Z e você repetisse o mesmo raciocínio, você chegaria à conclusão que o A3 deve ser A2 vezes Z. Mas como o A2 é A1 vezes Z, A3 será A1 vezes E. Portanto, A1 vezes E ao quadrado. E como este E é uma quantidade menor do que 1, né? Após cada pique, cada choque da bola com o solo, este alcance vai se tornando cada vez menor. A1 mais A2 mais A3, etc., é o que o teste pede, a distância horizontal percorrida, estou chamando de D, vai ser então A1 mais A2, que vale A1E, mais A3, que vale A1E quadrado, etc., colocando A1 em evidência, A1 que multiplica 1 mais E quadrado, etc. Resultado D igual a A1 vezes PG decrescente ilimitada, todo mundo sabe, né, da matemática, A1 sobre 1 menos Q. Primeiro termo é 1, sobre 1 menos a razão dessa PG é E.
Substituindo o A1 pela sua expressão, você vai ter a distância pedida VO ao quadrado seno de 2α dividido por G, que multiplica 1 menos Z. Certo? É uma questão deste jeito, com coeficiente de restituição, que nunca apareceu no ITA, mas está lá nos peruanos, e se é verdade que o ITA está se inspirando nesses livros, há algum tempo isso parecia ser uma grande verdade, então esta é uma questão nova, séria, candidata a aparecer. Ok? Nas quintas-feiras, nem tanto praticar o que já caiu, nós estamos tentando investigar emoções novas. Vamos voltar ao choque oblíquo, aliás, isso será no outro teste. Novamente, coeficiente de restituição presente no teste seguinte, se eu não me engano. Vamos ver. Exatamente, mas numa situação aparentemente mais tranquila. Uma bolinha de tênis é solta da altura de 45 metros. Calcular o tempo que deve transcorrer para que a bolinha deixe de repicar contra o piso. Se você simplesmente solta de 45 metros, ela vai cair, vai bater no chão, desprezaremos a resistência do ar, mas vai subir, cair de novo, subir, cair de novo, sempre a alturas menores, porque o choque perfeitamente elástico não existe. O coeficiente de restituição vale 0,5, quer dizer, a cada choque da bolinha com o solo, apenas 50% da velocidade é restituída. É o que significa C igual a 0,5. Considere G igual a 10. Nós vamos então calcular os tempos separadamente. Primeiro, para que a bolinha do repouso chegue ao solo, usaremos a equação, espero que todos saibam, da queda livre, y igual a gt ao quadrado sobre 2. O y, no caso, 45, o g considere dado, é 10, t você não sabe, é ao quadrado sobre 2. T quadrado igual a 45 sobre 5, portanto 9 raiz de 9 é 3. Esse é apenas o tempo para que a bolinha caia e bata no chão. Com que velocidade ela chega? Chamei de VO. Ela chega com a velocidade raiz de 2GH, né? A equação de Torricelli. Mas após o repique, a velocidade vai ser aquela com que ela chega multiplicado pelo coeficiente de restituição, né? Veja que aqui está embutida novamente a definição de coeficiente de restituição. Então, E que multiplica a raiz de 2GH. E vale 0,5, raiz de 2G é 10, H é 45. Então, a velocidade com que ela chega no chão é a raiz de 900, portanto 30, mas ela não volta com 30 como seria num choque elástico. Ela volta com meio vezes 30, ou seja, 15, porque o coeficiente de restituição vale 0,5. Tempo de subida, VO sobre G nesse caso, né? No caso, V1 sobre G. 15 sobre 10, 1,5, duas vezes, porque a bolinha vai subir e descer, né? Considerando o movimento todo, 3 segundos é o quanto ela leva para subir e descer no segundo choque. No terceiro choque, repete-se o raciocínio. A velocidade após o repique vai ser E vezes a velocidade com que ela chega depois do primeiro repique, que há pouco deu 15, né? 15 vezes 0,5, metade de 15, 7,5. É a velocidade com que ela retorna. O tempo total é o dobro do tempo de altura máxima. Então, 2 vezes V2 sobre G. V sobre G, como a gente calcula tempo de altura máxima, né? 7,5 por 10, 0,75 vezes 2 dá 1,5. Então você vai somando. O primeiro 3, depois com o 3, que é subida e descida após o primeiro repique, com 1,5, e por aí vai. É claro que os termos seguintes serão cada um a metade do anterior. O primeiro 3 só que fica separado, porque ele se referiu a um movimento diferente, a um movimento apenas de queda antes que o primeiro choque ocorresse. Mas depois a lei de formação se manifesta. 3 mais 1,5 mais etc., PG decrescente ilimitada, A1 sobre 1 menos Q, 3 sobre 1 menos meio, isso dá 6, né? 3 mais 6, 9 segundos. É o tempo que a bolinha leva para subir e descer. Eu confesso a você, eu já vi vários problemas semelhantes a este em obras que a gente não usa como referência para o ITA, porque não tenho a característica do ITA, mas que em algum momento esses problemas aí me fazem lembrar problemas literais desse tipo, que também não teriam nada assim de conceitualmente diferente do que você está vendo aqui. A minha intenção, não tenho por que esconder, é tentar usar as mesmas fontes que supostamente têm servido de referência para o vestibular do ITA.
Ok? No problema seguinte, nós vamos voltar a choque oblíquo. Só que agora não é com o piso, e sim com o plano inclinado. Eu novamente insisto, eu estou vendo pelo enunciado que essa bolinha foi lançada horizontalmente contra a parede inclinada. Quer dizer, o movimento aqui é num plano horizontal, então diferente daquele outro. Mesmo que fosse na vertical, nós não levaríamos, nesse caso, em conta a gravidade, tá? Porque assumiremos que as velocidades citadas são imediatamente antes e imediatamente depois do choque. Mas aqui não é o caso, porque o movimento é horizontal. Uma bolinha lançada horizontalmente contra uma parede inclinada. Poderia ser um movimento sob efeito de gravidade, então ela deveria fazer um arco de parábola, mas a própria figura já sugere uma trajetória horizontal. Então, como é que é o efeito da gravidade? Não está sendo levado em conta, tá? Isso fica, digamos assim, implícito nas entrelinhas do problema. Ela chega horizontalmente, ela já está muito perto, quer dizer, mesmo com gravidade não daria tempo para ela fazer aquela curvinha para baixo, característica do lançamento horizontal. Onde μ agora é dado, o coeficiente de atrito tem de novo 1/3, e o coeficiente de restituição agora não é 1, mas é 12/13. Se ela repica verticalmente, como mostra a figura, calcule o ângulo. Quer dizer, eu quero que essa bolinha chegue na horizontal e saia na vertical, como aquela figura mostra, e essa aqui também, né? Bom, vale aquela fórmula que foi citada há pouco, né? Fica aí a sugestão de você deduzir, e claro, embora eu não esteja pedindo nem sugerindo que decorem, proibido também não é. Eu me dei esse trabalho, tive que checar, né? Nunca tinha visto essa fórmula. Ela funciona mesmo, aliás, nem no peruano está deduzido. A dedução certamente segue um raciocínio parecido com o que a gente faz aí na prática, no exercício, tá? Ela funciona assim. Eu tive o cuidado de verificar isso e leva à mesma equação do segundo grau. Vamos lá então, a bola chega com velocidade horizontal v e repica com velocidade v. Veja onde o ângulo θ, que é o ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal, se reproduz. Esse ângulo, além de se reproduzir aqui, decompondo, né, como a gente sempre faz, a velocidade inicial na componente perpendicular ao plano e na paralela ao plano, repare que o ângulo θ que está aqui se manifesta também aqui, alternos internos. E este igual a este também por serem alternos internos. Por isso, as componentes da velocidade inicial, que eu chamaria de V1, aqui não está indicado para não carregar ainda mais a figura, seriam V1 cosseno θ e V1 seno θ, respectivamente na direção paralela ao plano e na direção perpendicular ao plano. Ok? Após o repique, já que ele é vertical, o ângulo θ é o ângulo que a velocidade final forma com a normal. Por que este ângulo e este são congruentes? Você diria porque eles são ângulos de lados perpendiculares, né? Um dos lados aqui seria vertical, portanto perpendicular a um dos lados do ângulo θ, e a normal é perpendicular ao outro lado do ângulo θ. Esse ângulo θ também se manifesta aqui. É o ângulo que a velocidade final forma com a componente paralela ao plano. Esses dois ângulos são congruentes agora por serem correspondentes se você abrir bem os olhos. De modo que as componentes da velocidade final, que eu chamo de V2, são V2 cosseno θ na direção perpendicular ao plano e V1 seno θ na direção paralela ao plano. Coeficiente de restituição foi dado. A definição é módulo de velocidade relativa após sobre módulo de velocidade relativa antes, mas na direção do choque, na direção em que a força ligada ao choque, que é a normal, atua. Então, nesta direção, a velocidade final, você viu lá, vale V2 cosseno θ, e a inicial vale V1 seno θ. Não coloque sinal coeficiente de restituição negativo, não existe. Esse coeficiente de restituição vale 12/13. Isolando V2, fica V2 igual a 12/13. Seno sobe multiplicando, cosseno desce dividindo, então vezes a tangente de θ. Você assim relaciona V1 com V2 e com a tangente do ângulo. A impressão que dá é que tem muita incógnita, 3 incógnitas de uma equação só. Pois é, mas as velocidades acabam se cancelando, como já aconteceu no outro problema, e você vai poder sim calcular
a tangente do ângulo, poderá saber qual é o ângulo, portanto, adequado para que a bola chegue na horizontal e saia na vertical, mesmo não sendo o choque elástico. Na direção do plano inclinado age a força de atrito contra o movimento. Ela é a força resultante, por isso MA, e ela também é expressa, como você sabe, por μn. A aceleração, novamente em módulo, eu expresso a aceleração do movimento por V1 cosseno θ, isto é a componente inicial da velocidade, componente paralela ao plano antes do choque, dividido pela componente na mesma direção após o choque. Isso é estranho, porque a aceleração é velocidade final menos inicial sobre tempo. Só que a final é menor que a inicial, correto? Experimente fazer isso, colocar V1 seno θ menos V1 cosseno, V2 seno θ menos V1 cosseno, trocar a ordem. Você vai acabar trocando o sinal, vai dar errado. Tá? Você sabe quem é maior do que quem e na subtração você pode e deve, nesse caso, manobrar para que o resultado seja positivo. Se você não se conforma, se isso lhe parece chuncho, então coloque um menos lá na frente do FAT, né? Porque você na realidade está orientando a trajetória para cima, se você pensar bem. Mas eu não vou seguir por esta linha, não. Se preocupar com o sinal num problema como esse, que já é literal, é pedir para se incomodar. Faça a velocidade inicial menos final, porque você sabe que a inicial é menor que a final devido à presença do atrito. Da mesma forma, do outro lado, μ que vale 1/3, normal também por MA, segundo a lei de Newton, só que na direção normal, como é que eu expresso a aceleração? V menos VO sobre T. Aqui eu estou colocando a velocidade final mesmo, V2 cosseno de θ, mas por que eu faço mais V1 seno θ e não menos como a definição manda? Porque essas componentes têm sentidos opostos, né? Coisa que não acontecia na outra direção. Então, se essa é positiva, a outra é negativa, e menos com menos acaba dando mais. Cuidado com isto, atente ao que está rolando aqui. Cancele o M, cancele o T, passe o 3 multiplicando, 3V1 cosseno θ menos 3V2 seno θ, o M morreu, V2 cosseno θ mais V1 seno θ é o que sobra do outro lado. Agora, no lugar do V2, você vai colocar 12/13 vezes V1 tangente de θ. É o que você vai fazer em seguida, né? Fica 3V1 cosseno de θ, no lugar de V2 coloca a expressão dele, do outro lado V2 é substituído também por 12/13 vezes V1 tangente de θ, mais V1 seno θ que permanece, e assim V1 está presente em todos os termos, cancela. Você tem uma salada de seno com tangente e com cosseno, uma equação trigonométrica com 3 linhas trigonométricas, mas com o artifício de dividir tudo pelo cosseno de θ, você terá uma linha só que é a tangente. Confira, 3 cosseno dividido por cosseno dá 3. 3 vezes 12, 36, vezes tangente, vezes seno sobre cosseno é outra tangente, por isso tangente ao quadrado. Aqui cosseno com cosseno simplifica, vai dar 12/13 tangente de θ, mais seno sobre cosseno da tangente de θ. Então a tua única incógnita, de fato, é a tangente de θ. Multiplica tudo por 13, cai numa equação de segundo grau, aplica Bhaskara, eu sei que não tem mais problema, certo? Aplicando Bhaskara, as raízes vão ter sinais contrários, nós vamos rejeitar a raiz negativa e responderemos que a tangente de θ vale 3/4. O ângulo que tem essa tangente é o ângulo de 37 graus, né, como vocês sabem. Tá certo? Então essa é a grande lição de hoje. Isso não tinha sido contemplado ainda. Eu já chamei a atenção de vocês para o fato de que esse assunto seria trazido para a aula. Choque oblíquo com atrito. Tá? O tempo que aparece, a massa que aparece não é obrigatoriamente um dado do problema, eles acabam cancelando. Então procure guardar essa técnica para a eventualidade de cair. Aliás, eu desconfio seriamente que em algum momento vai cair. Tá? Todos os anos, essa minha insinuação de que alguma coisa que está sendo trabalhada em sala, que nunca caiu, deve cair, quase todo ano acaba se concretizando lá. E não é que tenhamos bola de cristal. Nós estamos nos baseando na mesma fonte onde provavelmente
as questões foram procuradas por aqueles que as elaboram. Ok? Então certifique-se, caso a questão caia, se tudo ficar normalizado, nós vamos ter confraternizações no final do ano, eu vou cobrar isso de você. Como é que é? Conseguiu acertar aquela questão? Então, esteja preparado. Ok? Vamos em frente. Mais coeficiente de restituição. Um probleminha curioso agora. N anéis de aço iguais, então mesma massa, podem deslizar livremente sem atrito sobre a barra horizontal fixa. É uma longa barra onde esses anéis, com um furo central provavelmente, tá, podem deslizar sem atrito. E são anéis idênticos, iguais, portanto têm a mesma massa. O anel 1 avança com uma velocidade de 100 metros por segundo e todos os demais encontram-se em repouso. Se a velocidade que adquire o último anel depois de receber o choque é 65,61 metros por segundo e o coeficiente de restituição vale 0,8, calcular o número de anéis presentes na barra. Curiosa essa questão. No entanto, é problema de choque, tá? Que você vai ter que fazer um a um, tá? Até tentar encontrar uma lei de formação, uma matemática que se repita, digamos assim. Conservação de quantidade de movimento no primeiro choque leva-nos a MV1 mais 0, porque o anel 2 está parado, igual a MV1' mais MV2', onde V1' e V2' são as velocidades finais. Repare que eu não estou interessado em V1', né? Me interessa o V2', porque se eu for capaz de repetir esse raciocínio choque por choque, eu chegarei à velocidade final do anel N, que é dada, e assim poderei explorar essa informação. Simplificando o M, você vai ter então V1' mais V2' igual a V1, chamei essa equação de 1. O coeficiente de restituição vale 0,8, por enquanto eu trabalho literalmente, é a razão entre o módulo da velocidade relativa após e antes. Após o choque, V2' menos V1' é a expressão da velocidade relativa final. E a inicial é V1 menos V2, né? Só que o V2 é zero, ele está parado. Passo V1 multiplicando, fica V2' menos V1' igual a EV1. Chama essa equação de 2. Se eu somar as duas, eu me livro de V1', e é bom que isso aconteça, porque com que velocidade que esse anel 1 volta, ou mesmo que ele vá para frente, isso é algo que não nos interessa. Tá? Somando, eliminamos o V1', ficamos com 2V2', repare, igual V1 somado com EV1, colocando V1 em evidência, dá V1 que multiplica 1 mais E. Logo, V2' igual a V1 vezes 1 mais E sobre 2. Acabei de encontrar a velocidade do anel número 2 antes de bater no 3. Agora, o anel 2 vai bater no 3, que não está desenhado, mas você pode imaginar que antes igual que após, conservação de quantidade de movimento, fica MV2', é a quantidade de movimento antes do choque, onde V2' você acabou de calcular, mais 0, porque o anel 3 estava parado, igual a MV2 duas linhas, que é a velocidade adquirida pelo anel número 2 após o choque, agora é essa que não me interessa, mas MV3', V3' me interessa, eu quero assim chegar à expressão da velocidade do último anel. Cancelando o M, vamos ficar com V2 duas linhas, mais V3' igual a V2' do outro lado. Coeficiente de restituição, módulo de velocidade relativa após sobre antes. V3' menos V2 duas linhas é a velocidade relativa após o choque, e antes do choque, o anel 2 vinha com velocidade V2' contra o 3 que estava parado, por isso esse é 0. Repetindo a ideia de antes. Passando V2' multiplicando, fica V3' menos V2, duas linhas deveria ser aqui. V2, duas linhas deveria ser. Igual a EV2' do outro lado. Esta equação eu chamo de 3. Agora somarei a 3 com a 4. V2 duas linhas menos V2 duas linhas vai cancelar. São duas linhas aqui, perdoem a falha. V3' somado com V3' dá 2V3', igual V2' que multiplica 1 mais E. No lugar de V2', você vai calcular o que você já calculou. V1 que multiplica 1 mais E sobre 2.
e o 1 mais E que já estava lá repete. O 2 passa dividindo e você fica com V3' igual a V1 vezes 1 mais E ao quadrado dividido por 4. Aí já dá para desconfiar, né? O V4' daria V1, 1 mais E ao cubo sobre 8, né? 2 ao cubo. Já dá para induzir. V'N, a velocidade adquirida pelo último anel, vai ser V1, 1 mais E elevado a N menos 1, sim, porque 2 é 3 menos 1, dividido por 2 elevado a N menos 1, sim, porque aqui deu 4, que é 2 ao quadrado, quando o índice é 3, o expoente é 2, quando o índice é N, o expoente tem que ser N menos 1. Tranquilo? Aí você substitui o V1 por 100, que foi dado, tá? 100 vezes 1 mais E, 1 mais 0,8, dividido por 2 dá 0,9. Os expoentes são iguais, por isso eu posso dividir, elevado a N menos 1, igual a 65,61. Passando o 100 dividindo, 0,6561. 0,9 estou transformando em 9 vezes 10 elevado a menos 1. 6561 equivale, decompondo em fatores primos, equivale a 3 à oitava ou 9 à quarta. E como era 0,6561, ainda vezes 10 elevado a menos 4. Igualando os expoentes, n menos 1 igual a 4, ou se você preferir 1 menos n igual a menos 4, daria na mesma, isso te leva a n igual a 5. Perfeito? É uma equação exponencial diferente, né? Onde você tem duas bases diferentes e a incógnita aparece em cada um dos expoentes. Ainda bem que igualando os expoentes do 9 ou igualando os expoentes do 10, a conclusão é a mesma. Seria a forma de você descobrir o n nessa sucessão de um certo número, né? Agora eu sei, são 5 choques que ocorrem, né? 5 anéis, se eu não me engano, tá? Então, é assim que você encaminha mais essa questão sobre coeficiente de restituição. Era esse o treino que eu gostaria de reforçar, né? Porque dinâmica impulsiva já havia sido vista, mas essa parte, com o andar da carruagem, né, a gente sentiu o Ítaca perguntando cada vez mais coeficiente de restituição nos últimos anos, que houvemos por bem fazer esse aprofundamento. Quer mais questões? Você tem logo em seguida uma coleção aí com uma certa quantidade de testes. São questões de vestibulares de anos anteriores. Algumas delas já envolvem também física moderna, que será também motivo de nossa atenção nas aulas de quinta nas semanas seguintes. Uma das questões de física moderna proposta já nessa coleção sobre teoria da relatividade, né, um assunto que a gente teve na segunda-feira. Justamente a última foi escolhida para a finalização desta aula. Veja que questão curiosa, isso chama-nos a atenção quando na aula a gente usa, de física moderna, a gente usa a fórmula E igual a mc quadrado e a partir dela consegue calcular particularmente a energia cinética, sendo que temos então a notícia de que não devemos empregar meio de mv quadrado, o que só é válido para baixas velocidades. Então, para que você veja que essas fórmulas, embora aparentemente diferentes, combinam, a física clássica, no fundo, é um caso particular da física moderna, então esse exercício torna-se esclarecedor. Partindo das equações, vimos segunda-feira, né? Relatividade da massa m igual a m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. E E igual a mc2, lembra o que é o E? Conteúdo energético de uma certa massa m. Alguns chamam isso de fórmula da bomba atômica. Realmente, a massa naquela explosão, naquele cogumelo que se formou, relativamente pequena, se transformou numa energia enorme, não é? Também essa massa é multiplicada por c ao quadrado. C é algo muito grande, né? 3 vezes 10 à oitava ao quadrado, então, certo? Por isso chamam de fórmula da bomba atômica. Mas não pense mal do Einstein, não. Ele próprio se defendeu, ele é da paz, ele era a favor de que a teoria dele fosse feita, fosse trabalhada para fins não bélicos. E no fim, acabaram se baseando no Einstein para fabricar a bomba atômica. Dizem que o presidente dos Estados Unidos chegou a ligar e falar com Einstein para ter informações a respeito disso. E ele deixou registrado que lamentou que tenha sido usada a bomba atômica com uma finalidade tão triste, né? Talvez você já tenha ouvido falar a esse respeito. Mas isso não vem ao caso.
Então, queremos saber, a partir dessas equações, relatividade da massa e E igual a mc quadrado, trabalhadas há pouco tempo, demonstre que a energia cinética de uma partícula com velocidade v se reduz a meio de v ao quadrado quando v é muito menor do que c. Em termos práticos, eu já falei quando a velocidade é menor do que 10% da velocidade da luz. A gente só considera os efeitos relativísticos a partir de 10% da velocidade da luz. Sugestão, várias vezes no ITA você já precisou, né? Vai precisar outras vezes. Considere 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx, desde que o x seja muito menor do que 1, que é o caso, né, do termo v sobre c. O v é muito menor do que c, então esse quociente também é muito menor do que 1. Então veja a solução, até que não é complicada. O conteúdo energético total é a energia de repouso mais a energia cinética que o corpo adquire quando é acelerado até atingir a velocidade v. Não foi assim que a gente fez para calcular a energia cinética no teste 9 ou 10, que eu fiz questão de resolver em sala na segunda-feira? Então a energia cinética calcula-se por E menos E0, é assim que se faz. Mas eu vou poder chegar na fórmula conhecida fazendo deste jeito. mc quadrado é como se calcula o conteúdo energético na velocidade elevada, e a energia de repouso daí seria MOC quadrado. Eu não vou colocar de imediato o C quadrado em evidência, porque senão uma expressão literal ficaria difícil de ser enxergada. Eu prefiro trocar o M pela expressão dada, M0 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, que equivale a 1 menos V2 sobre C2 elevado a meio, jogando para cima fica menos meio, multiplicado por C ao quadrado, que eu copio daqui, menos M0 C quadrado, que é copiado da linha anterior. Na linha seguinte, M0 é repetido, 1 menos V2 sobre C2 elevado a menos meio, nesta hora a gente aplica 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx. Então fica 1 mais o n, no caso, é menos meio, né? É o expoente. Essa fórmula vale para expoente negativo e vale para expoente fracionário também. O x, nesse caso, é menos V2 sobre C2. Cuidado que o sinal, claro, vem junto. 1 mais nx você usou aqui. O C2 foi copiado e o M0 C quadrado copiado também. Então, M0 que multiplica 1 mais, menos com menos dá mais. Aqui fica V quadrado sobre 2C quadrado fazendo a multiplicação, vezes C quadrado menos M0 C quadrado. Propriedade distributiva, M0 vezes 1 vezes C2 dá M0 C2. M0 V2 sobre 2C2 vezes C2, cancela o C2, fica M0 V quadrado sobre 2, não é? Menos M0 C quadrado, M0 C quadrado com M0 C quadrado morre. E olha onde você recai. Você recai exatamente naquela fórmula da energia cinética que você tão bem conhece. Esse exercício é muito enriquecedor, porque quando a gente proíbe, não calcule a energia cinética daquele jeito como você está acostumado, dá a impressão de que a teoria agora é outra, e que tudo aquilo que você aprendeu anteriormente é lixo. Mas não é nada disso. Na verdade, o que acontece é o que eu disse há pouco. A física clássica, por lidar com baixas velocidades, é caso particular da física moderna. De um modo geral, essas regras que a gente usa para velocidades elevadas poderão recair nas regras já conhecidas quando se lida com baixas velocidades, que é o que habitualmente acontece no mundo macroscópico em que nós vivemos. Certo? Então, espero que o efeito dessa aula tenha sido o mesmo que o de outras tantas de quintas-feiras, dar a oportunidade de você viver novas emoções. Por que novas emoções, professor? Porque as emoções que a gente costuma trabalhar, e não poderia ser diferente, são aquelas que já são classicamente perguntadas no ITA, eventualmente no IME. O IME a gente evita um pouquinho, porque algumas são bem tranquilas, né, a primeira fase, e as outras, a segunda fase, misturam muitos assuntos, não são questões legais de serem trabalhadas em aula, tá? Embora estejam, claro, dentro do que a gente tem abordado. Mas, enfim, são as aulas de quinta, continuam sendo e serão mais ainda até o final do ano, compostas de exercícios em que a gente vai tentar viver novas aventuras, mas sem fugir do nosso foco, evidentemente. Ok? Então era esse o recado por hoje. Convido a fazer exercícios e permaneço à sua disposição para conversarmos
a respeito de eventuais dúvidas. Ok? Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção, espero revê-lo em breve.